Como lidar com o medo de ficar sozinha após uma relação abusiva? Esse vai ser o tema da nossa live de hoje e eu espero que você aproveite esse momento para você compreender o que é que está te impedindo de sair dessa relação. O tema da nossa live é como lidar com o medo de ficar sozinha. Boa tarde, pessoal, boa tarde. Fala para mim se vocês estão ouvindo o som da minha voz. Eu não estou na minha casa, então só vamos fazer essas conferências. Se vocês puderem deixar um boa tarde aqui no chat e dizer para mim que estão ouvindo o som da minha voz, me ajuda. Vai me ajudar. Só confere comigo se tá tudo ok. Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre o que impede muitas mulheres que estão vivendo uma relação abusiva a saírem dessa relação. E um elemento que tem maior peso é o medo. É o medo de ficar sozinha após essa relação. Muitas mulheres não se sentem confiantes ao sair de uma relação abusiva. Boa tarde, Cris. Cris, diz pra mim se o som tá bom, por gentileza, se você tá ouvindo o som da minha voz. Se você puder escrever aqui no chat. E vocês todos que estão aqui, tem um aviãozinho no canto inferior direito. Se vocês puderem enviar essa live para outras pessoas, vai ser muito bom, porque outras pessoas vão poder estar aqui com a gente. Maravilhoso, o som tá ótimo. Então, bora começar. Eu vou começar a live pela história da Rebeca, tá bom? Rebeca, ela era uma mulher que passou por uma relação difícil. Então, eu vou ler a história dela. E aí, a partir disso, eu vou fazer todos os raciocínios para a gente entender por que esse medo de ficar sozinha afeta tanto assim a decisão de uma mulher, o impacto desta mulher de sair de uma relação abusiva. Então, Rebeca, após sair de uma relação difícil, se viu emocionalmente fragilizada. Ela estava em um momento de reconstrução pessoal. Apesar de buscar resgatar sua autoestima, sentia uma grande angústia, que era o medo de ficar sozinha. No meio desse turbilhão emocional, ela conhece um novo parceiro. Ele se mostra encantador, envolvente e interessado. Ela sente que finalmente encontra alguém que a compreende e a valoriza. Ela se sente única e especial para ele. Esse bombardeio de amor que a faz sentir única é intenso e ela se apaixona rapidamente e perdidamente, sentindo que dessa vez tudo será diferente. Com o tempo, Rebeca começa a perceber mudanças no comportamento dele. Ele a faz questionar suas próprias percepções, a critica sutilmente, faz com que ela sinta que nada do que faz é bom o suficiente. Ela quer sair dessa relação, mas agora o medo de ficar sozinha está ainda mais forte. Ela acredita que se romper esse relacionamento, talvez nunca mais encontre alguém que a ame. Esse medo, que é o medo de ficar sozinha, a impede de dar o próximo passo. Então essa é a história da Rebeca, que eu peguei aqui como introdução para a gente começar a nossa live e entender o que esse medo de ficar sozinha quer dizer e como que ele está impedindo a decisão e a escolha dessa mulher de sair dessa relação abusiva. Vamos pegar aqui o gancho da história. Rebeca tinha recém terminado um relacionamento. Oi, Cláudia. Boa tarde. Então, Rebeca tinha recém terminado um relacionamento, uma relação difícil. Quando a gente termina um relacionamento difícil, geralmente a gente está fragilizada. Geralmente a nossa autoestima está abalada, nosso senso, de discernimento está abalado, a gente fica emocionalmente afetada. E aí, o que acontece? Aqui é como o medo de ficar sozinha, ele se torna uma porta de entrada para a relação abusiva. Possivelmente por causa de experiências anteriores, traumáticas de relacionamento, medo de rejeição, medo de abandono. Quando essa mulher sai de uma relação fragilizada, ela automaticamente ela está muito carente. Então, quando ela conhece uma pessoa
que é carinhosa com ela, quando ela conhece uma pessoa que pinta um retrato perfeito e tudo acontece de forma muito intensa, essa pessoa fala o que ela quer ouvir, essa pessoa, né, ela se comporta como ela espera, ela trata muito bem, o que acontece? Ela desenvolve uma dependência emocional. Então, ela não teve nem tempo de se curar da relação anterior, ela não teve nem tempo de se reconstruir, de curar tudo que precisava curar da relação anterior, e ela já entra num novo relacionamento. Por quê? Por causa do medo de ficar sozinha. Geralmente, o medo de ficar sozinha é o sentimento de fundo, não é um sentimento, mas é a emoção de fundo que perpassa, que sustenta a demanda emocional, da dependência emocional. Então é como se ela olhasse, eu tô sozinha, eu não posso ficar sozinha, eu sinto medo de ficar sozinha. Essa pessoa se apresentou maravilhosa, eu tô vulnerável, então eu vou ignorar o que eu tô sentindo e eu vou partir para esse próximo relacionamento, sem fazer todo esse trabalho. Então, o que é muito, acontece muito, gente, nesse caso especificamente. O medo de ficar sozinha, ele já é um trampolim para a dependência emocional e para as relações abusivas. Por isso que eu falo que quando a gente entra numa relação abusiva, nós já entramos adoecidos de relações anteriores, né? Seja uma relação afetiva, amorosa, seja num relacionamento com seus pais. Quando a gente entra numa relação abusiva, é como se nós já tivéssemos, vamos colocar assim, né? Todo aquele aparato emocional, aquele arsenal emocional para dar match com um abusador. Entende? Então, é a dinâmica da relação. A mulher, ela já entra esperando que aquela pessoa, ela romantiza, né? Então, aquele é o príncipe encantado dela, que vai salvar da condição dela mesma. Então, ela entra e começa uma relação abusiva. Então, o medo de ficar sozinha, ele vai ter 2 momentos importantes aqui na história da Rebeca que eu trouxe. Primeiro, porque ela não finalizou o primeiro ciclo, porque ela não olhou para dentro e por se sentir carente, por sentir medo de ficar sozinha, por sentir que pode ser julgada se ficar sozinha, já tô ficando velha, vai que eu não consigo mais ninguém, né? E essa pessoa se aparentou ser tão perfeita, ela começa o relacionamento. Porém, percebe, né? Que então o bombardeio de amor, ele acontece exatamente nesse momento. E não pensem vocês que o narcisista, que o abusador, não sabe o que ele está fazendo. Ele sabe exatamente o perfil de vítima de mulheres que ele vai... Estou falando com mulheres, tá? Aqui o perfil é de mulheres. Mas ele conhece exatamente o perfil de mulher que ele vai poder abordar. Por quê? Porque ele sente cheiro de mulher assim, né? Dessa mulher que é dependente emocional, que é insegura, que é carente. E aí ela começa e se apaixona. Então, tudo que esse narcisista vai fazer é para você se apaixonar no começo. Ele vai ser perfeito, ele vai ser charmoso, ele vai ser atraente, ele vai se mostrar um homem, né, que parece que lê os seus pensamentos. Por que ele age assim? Porque ele faz o espelhamento. No começo do relacionamento, ele vai ficar observando você. Tudo que você faz, ele vai ficar observando os seus gostos. Ele vai se mostrar interessado. Para quê? Para ele poder copiar, para ele poder espelhar o seu comportamento. E aí, assim, você acredita que ele é o par perfeito para você. Porque você fala, nossa, por exemplo, eu gosto de jogar vôlei, futevôlei, e ele também gosta, não acredito. Na verdade, ele não gosta. Ele tá fingindo que gosta. Pra quê? Pra te conquistar. Então, ele faz esse bombardeio de amor. E esse bombardeio de amor, ele vai acontecer até ele perceber que você tá apaixonada, que você foi fisgada por ele. A partir do momento que ele sentir que você abaixou as guardas, que você baixou suas guardas, que agora você
tá dentro da relação de verdade, ele vai começar a próxima fase do ciclo, que é a desvalorização. E nesse momento começa o processo de desconstrução da sua identidade. Você já não vinha bem porque você já vinha fragilizada e adoecida de uma relação passada. Não fez esse momento de autocura e tal. Aí você começou com ele. Quando você começa com ele começa a te abordar com manipulação, ele começa a fazer gaslighting, que é toda uma tentativa de distorcer a tua realidade, para você não mais confiar em si mesma. Então você começa a passar por um processo de desconstrução. Se vocês já passaram por isso, quem tá aqui comigo na live, né? Tá fazendo sentido até aqui o que eu tô falando com vocês? E aí, na história da Rebeca aqui, ó, ela começa a perceber mudanças no comportamento dele. Aquele homem que parecia ser um homem, né, muito carinhoso, muito apaixonado, muito cuidadoso, ele não é mais assim. E aí começa a ativar em você o gatilho do medo de ficar sozinha, o gatilho da dependência emocional. E exatamente porque você não está mais confiando em você, em si mesma, isso aí, Maracá, eu não sei seu nome, se você puder deixar seu nome aqui, aí eu te chamo pelo nome. Mas entende que aí você começa a ficar insegura, você começa a ser manipulada e sua identidade ela vai se dissolvendo, vamos dizer assim. E com isso, você começa a nutrir pensamentos do tipo: será que eu sou digna de ser amada? Será que algum dia, se eu sair desse relacionamento, Mônica, prazer, viu? Seja bem-vinda aqui na live. Será que se eu deixar esse relacionamento, deixar esse homem, será que um dia eu vou ter um novo relacionamento? Será que um dia eu vou conseguir, né, ter um novo parceiro? E tudo isso, o que acontece? Acontece que você vai se sentindo muito insegura. E com isso você vai perpetuando esse ciclo e você não sai da relação. Então eu comecei a live... Obrigada, Luciano. Eu comecei a live como lidar com o medo de ficar sozinha após de uma relação abusiva. Então você precisa entender a origem do medo de ficar sozinha. Você tem que entender que você já vem de ciclos de adoecimento em relacionamento. Você já desde a tua infância, você começou a ter um relacionamento que não era saudável lá com os seus pais, com seus cuidadores. Desde lá você já nutria a ferida do abandono, a ferida da rejeição. Então você entra nos relacionamentos quando adulta, você já entra nesses relacionamentos com todo esses gatilhos, entende? Então, quando você começa a relação abusiva com esse homem, o medo de ficar sozinha, ele começa já a rondar você. E isso é muito real. Eu senti isso no meu casamento. Eu tinha muito medo de não dar conta. Então, assim, o que acontecia, né? Eu sentia medo de não dar conta sozinha, medo de ficar sozinha. Eu não me sentia merecedora, eu não me sentia digna. E tudo isso foi me fortalecendo para que eu não rompesse a relação, para que eu continuasse naquele ciclo de abuso. E isso ia impedindo, então, né, de eu dar o próximo passo. Então, esse é o medo de ficar sozinha. Ele acontece no início da relação abusiva e ele sustenta essa relação abusiva. Vocês conseguiram entender esse raciocínio que eu deixei aqui? Se sim, coloca aqui nos comentários, porque agora eu vou explicar um pouco sobre o que é o medo de fato e que esse medo, quando bem compreendido, quando trazido para a consciência, quando trabalhado, você consegue se libertar. Mônica, hoje vou entregar as coisas do meu ex-namorado, rompemos semana passada, eu estou muito arrasada. Mônica, eu não sei os motivos pelos quais você terminou, mas com certeza, se você terminou, você tem bons motivos. Coloca a tua intuição, né? A nossa intuição, ela não falha, ela sempre nos diz que tem alguma coisa errada. A gente sabe e identifica os sinais desde o começo,
Mas como eu falei, né, são muitas coisas que acabam fazendo com que a gente se mantenha numa relação tóxica. Mas simplesmente acolhe esse momento que você está vivendo e foca muito no futuro. Vou chegar lá daqui a pouco, tá? Estava sem coragem de ver ele, com medo do sofrimento que vou passar. Tenho medo de ter a memória do último momento. Então vamos lá, ó. Medo do sofrimento. Se você não quer sofrer, basta não amar. Por quê, gente? Todo amor, o que acontece? Quando a gente ama uma pessoa, de certa forma, a gente sofre, né? Não no relacionamento abusivo. Tô falando das relações saudáveis. Amar já quer dizer que você não é mais dona do seu coração, né? Porque você fica sempre pensando na pessoa, preocupada com a pessoa. Então, existe esse sofrimento, vamos dizer assim, das relações saudáveis. Nas relações tóxicas, o sofrimento, ele é um sofrimento real da dependência. É um sofrimento que vem daquela relação que te prejudica, que distorce a tua realidade. É um sofrimento de invalidação, é diferente. Então, assim, Buda falava, né, que não tem como a gente passar por essa vida sem o sofrimento. É só pra gente refletir e filosofar aqui um pouco. Pra gente sofrer, basta estar vivo, né? Se você não quer sofrer, então morra. Aí você não vai mais sentir nenhuma emoção e você realmente não vai sofrer. Mas perceba se dentro de você existe uma crença que diz que para me relacionar eu preciso sofrer, mas é esse sofrimento de sofrer a desvalorização, de sofrer a invalidação do outro. Todo término de relacionamento, ele é um movimento de disrupção. É um movimento de você falar, basta, chega, eu não quero mais. Dessa forma, você tem consciência de que você não quer mais essa relação. E mesmo amando alguém, é necessário às vezes terminar. As pessoas romantizam muito o amor, né? Tipo assim, eu tô gostando dele, eu não quero terminar. Não, às vezes amando você precisa terminar. O sentimento ainda está aí. O sentimento ainda vai estar aí com você. Mas você precisa tomar uma decisão consciente sobre: será que eu quero estar nessa relação por 5, 10, 15, 20 anos? Será que eu me imagino com essa pessoa? Será que quando eu estou nesse relacionamento eu tenho visão, valores e estilo de vida parecidos? Porque se você não tem esses três, não vai dar certo um relacionamento por mais que você ame essa pessoa. Dói demais, eu sei que dói, mas acolhe a sua dor. Se acolha nesse momento, seja sua maior amiga. Por quê? Porque vai passar. Daqui 30 dias, se você tiver um acompanhamento, se você souber o que precisa ser feito, lá no canal do YouTube eu tenho um vídeo que fala do contato zero. Você pode entrar no meu canal do YouTube clicando no link da bio. E lá vai ter alguns vídeos que eu falo do contato zero, que é muito importante nesse momento, se você está finalizando um relacionamento e quer de fato fechar o ciclo. Porque se você não quer fechar o ciclo, aí você fica de conversa, você deixa a porta aberta para a pessoa entrar. E deixar a porta aberta para a pessoa entrar só vai fazer com que você sofra ainda mais, tá bom? Mas aí, voltando ao que eu tava falando, nenhum relacionamento funciona se você não tiver esses três pilares. Visão de futuro. O que você quer para sua vida? Você quer se casar? Você quer ter um relacionamento aberto? Você quer ter um relacionamento fechado? Você quer, com relação às finanças, o que você espera desse casamento? Você precisa ter muito claro na tua mente, antes de entrar num relacionamento, qual é a visão de vida que você quer para você. Depois, quais são os seus valores? Porque aquilo que é importante para você, de repente não é importante para ele. De repente, para você, ter filhos é um valor muito importante. E para ele, ele não quer filhos. E não vai dar certo, gente. Por mais amor que exista, isso não vai funcionar. E o terceiro passo é o estilo de vida. De repente, você é uma pessoa que gosta de ter um estilo de vida saudável, que gosta de fazer trilhas, que gosta, né,
de se alimentar bem, e essa outra pessoa é um workaholic. Não vai dar certo também. Então, as pessoas têm que parar de querer entrar em relacionamento sem se autoconhecer. O primeiro passo para você ter um bom relacionamento saudável com alguém é você se autoconhecer. É você ter um relacionamento saudável consigo mesma. Porque senão não vai dar certo, tá? Isso não vai funcionar. Então, voltando para a história da Rebeca, né? Que tinha medo de ficar sozinha, que sente medo de ficar sozinha. Um pouco desse medo de ficar sozinha é porque nem ela própria se suporta. Já parou para pensar? Se o medo de ficar sozinha que você sente é porque você não gosta da tua própria companhia, para pensar. Você gosta da tua própria companhia? Você faz programas sozinha? Você curte momentos de solitude, de ficar sozinha, de ler um livro, de escutar uma música? Você sai para caminhar sozinha? Você vai almoçar sozinha? Você se dá esses momentos? Responde aqui para mim, aqui no chat. Oi, Ana, Tarine, oi, minhas amigas maravilhosas, Sheila, pessoal, sejam muito bem-vindas. Vão colocando aqui no site, no chat, desculpa, se vocês fazem isso. Porque se você tá fazendo isso, se você começou a fazer isso, você já começou a entrar na trilha de conquistar um relacionamento saudável. Se não, por que você tem tanto medo de ficar sozinha? Porque você não se dá esses momentos. Porque você não se oferece esses momentos. A Cris, eu amo ficar sozinha, por isso que você é tão especial assim, né, Cris? Tá vendo? Aí a mulher, quando ela faz isso, ela vira um magnetismo puro, ela vira um imã de atração, tá? Então, Mônica, nesse momento é o momento de você se perguntar o que eu gosto, quem eu sou, o que eu gosto, quais são os valores que importam para mim, onde eu gosto de ir, porque você vai começar, né, a criar esse fortalecimento emocional. Porque o medo de ficar sozinha, ele vem de um desconhecimento de quem se é. Quando você não tem consciência de quem você é, quando você não sabe do seu poder, quando você não sabe, você tem medo de ficar sozinha. O medo de ficar sozinha também pode vir lá da infância, tá? Em muitas sessões de hipnoterapia que eu fiz, que eu atendi, pessoas que tinham dependência emocional e a maior queixa delas era o medo de ficar sozinha. Carol, eu não consigo sair dessa relação abusiva porque eu tenho muito medo de ficar sozinha, eu acho que eu não vou dar conta do futuro, eu sou muito insegura. Essas queixas, né? De 9 de 10 de mulheres que vêm fazer o tratamento com a terapia com hipnose. Quando a gente vai olhar as emoções que sustentam isso, a gente vai encarar o quê? Um bebê, muitas vezes, que percebeu um abandono. Sabe aquele momento que a mãe vai tomar um banho e deixa a criança dentro do berço? Para a criança, aquele momento é um desespero, gente. Para o bebezinho ali de 7 meses, para o bebezinho pequeno, naquele momento ele se sente completamente abandonado. E isso vai criando a sustentação emocional que a gente chama na hipnoterapia de demanda emocional. Passa mais um tempo, ele vai para a creche. Aí ele sente medo de ficar sozinho, medo de ser abandonado. Depois aí vem uma babá e a babá não dá muita atenção. Mais uma vez. Então vão criando várias situações na vida onde a criança sustentava esse medo da rejeição, esse medo do abandono, tá bom? E isso tudo depois é a base, né? É o iceberg, não a ponta do iceberg, mas é todo o iceberg que tá ali na profundidade do oceano, onde a gente precisa buscar e entender por que esse adulto está com medo de ficar sozinho, que é patológico. Porque medo de ficar sozinho nem sempre é patológico. Você pode sentir um medo por esse desconhecimento de si. Mas quando é algo que está te impedindo de sair de uma relação tóxica, quando é algo que é patológico, aí precisa ser tratado. Vamos ver o que a Mônica está falando. Eu reconheço que a minha infância era muito sozinha.
perda de pai aos 5, bullying. Passei por muitos com uma irmã, passou por bullying. Sinto saudade da felicidade que eu tinha na infância. Isso, só de lembrar me sinto mais feliz. Pois é, entendeu? Então, vai fazendo trazendo na sua memória todos esses momentos para você se fortalecer. Mas a terapia com hipnose, ela vai com certeza te dar uma luz. A Cris, meu marido tem medo do escuro. Pode buscar que tem emoção de fundo, tem demanda emocional para ser tratada. Se é um medo que incomoda de que nunca fico no escuro, só tenho que dormir com luz acesa, pode ser tratado com a hipnoterapia, com a terapia com hipnose, tá bom? Então, essas experiências anteriores de rejeição ou de abandono, de pai, de mãe, podem estar sustentando, alicerçando esse medo. Outro ponto que é muito importante, gente. Hoje, nós vivemos numa sociedade ainda em que há um julgamento. Vocês vão dizer para mim se isso é verdade ou se é coisa da minha cabeça. Mas, quando eu me divorciei e estava solteira, que eu ia na escola do meu filho, que eu participava dos momentos, das festinhas, na comunidade, eu me sentia, pode ser que estava dentro de mim também, mas eu sentia, sabe, eu sentia um julgamento, tipo assim, nossa, essa mulher, ela tá sozinha, ela não tem um marido. Infelizmente, tá no inconsciente coletivo essa ideia de que se a mulher estiver sozinha, ela não tem um certo valor social. Vocês já se sentiram assim? Com essa sensação de que se eu não estiver acompanhada de alguém, se eu não estiver namorando, se eu não estiver casada, as pessoas vão me cobrar esse status. Tipo, você tá em festas de família, aí vem sua tia e fala: fulaninha, tá namorando? Fulaninha, ué, mas divorciou e nunca mais encontrou ninguém? Comigo acontecia isso, gente. Com vocês acontece? Aí a Mônica, ainda hoje é assim. Pois é, exatamente. Então a gente sente como se houvesse uma sombra, que a gente precisa ter esse homem ao nosso lado. E isso também gera um pânico na mulher que quer sair daquela relação abusiva. Porque ela fala assim, mas se eu terminar com ele, o que eu vou fazer? Eu vou pra onde? Eu vou ficar com quem? Uma vez eu recebi uma mensagem dessa no direct, olha, se eu terminar com ele, eu vou ficar com quem? Eu falei, vai ficar com você. Você vai ficar com você mesmo, consigo, né? Vai ficar com você. Mas existe isso, tá? E isso também é uma sombra que faz com que a mulher fique se sentindo insegura e com medo de ficar sozinha. A Ana Paula, maravilhosa, minha mentorada, já fez hipnoterapia comigo. E ela, com certeza, né, Ana, tá aqui dando depoimento, ó, abriu a minha mente para muita coisa, tá vendo? Então é isso, gente, é autocuidado, né? Você se permitir passar por essa experiência. Então, essa sociedade que associa o valor pessoal da mulher tá atrelado a um homem. Ainda existe isso. E a mulher, ela acaba que o medo do julgamento social faz com que ela fique naquela relação desgastada, naquela relação abusiva. Outro ponto é a falta do amor próprio, a autoconfiança e a dependência emocional. Tem pessoas que não suportam fazer nada sem perguntar para alguém. Precisa da validação de alguém. Precisa ter alguém direcionando. Precisa ter alguém ali, junto. Então, às vezes, mesmo na relação abusiva, aquela mulher, ela fica dependendo daquela figura. E da dependência financeira também, né, gente? Que é muito importante a gente não deixar de falar disso. Tem muita mulher que não consegue sair da relação abusiva porque tem medo de ficar sozinha e precisar dar conta da sua própria liberdade financeira, da sua independência financeira. Então, esse é um fator que ele deve ser muito bem avaliado. Você tem que se questionar, por que eu estou com esse medo de sair da relação? Esse medo de ficar sozinha vem de onde? De que lugar dentro de mim? Né? É uma dependência financeira? Porque tem muita mulher que se faz o papel de vítima. Ela tá ali fazendo papel de vítima. Não, eu não posso sair dessa relação. Eu tenho problema, né? Tipo assim, eu tenho essa dependência, mas eu simplesmente não vou sair, eu vou ficar assim.
Aí ela tá se colocando num papel de vítima, como se ela não pudesse tomar uma decisão, fazer uma escolha. Não vai ser fácil. Não tô falando que ela decide hoje e amanhã ela sai. Não é sobre isso. O que eu estou falando é você, primeiro, se reconhecer que existe uma dependência. Segundo, reconhecer que você precisa galgar alguns passos, que você precisa fazer uma tomada de decisões e que você precisa planejar essa saída. Sim, gente, é até meio frio falar isso, mas você precisa planejar a saída. Nem que isso leve algum tempo. Então eu preciso começar a vender alguma coisa, eu preciso começar a arrumar um emprego, eu preciso arrumar um jeito de sair dessa situação. E fazer isso tudo de forma velada, sem o parceiro saber, né, que você tá com essa intenção. A Cris, eu fiz hipnoterapia em 1 semana, estou vendo um retorno incrível. Ah, que linda, Cris. Passei 1 semana diferente. E a gente fez um exercício na semana passada com a criança. Mas eu fiz um exercício da criança sol, da criança feliz. Usei a hipnose para mostrar para ela uma memória da infância dela. Foi incrível, não foi, Cris? Então, gente, esse é um ponto muito importante. Outro ponto que aí não tem nada a ver com a área da psicologia, nem do autoconhecimento da parte emocional, mas é um ponto que eu identifiquei em mim e que eu ajudo muito as minhas mentoradas com isso, que é a questão do reconhecimento de uma desconexão espiritual. Por quê? Porque você, não é que é ser fria, Mônica, a Mônica, eu já vou falar o que eu estava falando. A Mônica disse assim, tenho percebido que ser fria é importante. Não é sobre ser fria, Mônica, é sobre ser estratégica. Tira essa palavra fria, porque você não é fria, porque você está sentindo aquilo que precisa ser sentido. Mas você precisa ser estratégica e intencional na sua vida. Quando você estava se formando, quando você estava se desenvolvendo profissionalmente, você não precisou ser estratégica? Você não precisou bolar uma sequência de passos, tipo, eu preciso fazer isso, isso, isso e isso. Você teve que fazer isso. Então, por que no seu relacionamento vai ser diferente? Por que no seu relacionamento agora você não precisa ser intencional e estratégica? Você precisa. Porque se você não está feliz naquele relacionamento, você precisa começar a trilhar a sua saída, entende? Então não é ser fria, é ser estratégica e ser intencional. Troca essa palavrinha. E aqui voltando, né? Eu tava falando que uma outra coisa que faz com que a mulher sinta muito medo de ficar sozinha é o entendimento que ela tem sobre conexão espiritual. Sobre o que é Deus, de onde eu vim, o que eu tô fazendo aqui. Existe um paradigma, que é o paradigma atual, que é o paradigma materialista. Que é, esse copo existe porque eu tô vendo esse copo. As pessoas existem porque eu as vejo. Ok, mas para você conseguir realmente ter uma conexão espiritual fina, para você se sentir íntima com Deus, você precisa entender que Deus está em você e não fora de você. Quando você entende que você tem dentro de si uma centelha divina, uma fração de Deus em você, e que esse Deus, ele não te desampara jamais, você consegue começar a se sentir muito mais confiante e com confiança na vida e com confiança em si mesma também. Então, precisa fazer todo esse tratamento emocional, tudo isso, mas também não podemos deixar de falar que a parte espiritual ela é fundamental para que a mulher consiga lidar com tudo isso. Né? Se a Ana estiver aqui, que é minha mentorada, ela vai falar o quanto que é importante você ter essa crença do espiritual. Isso é muito importante, gente. Depois que eu comecei a pensar assim, antes eu imaginava que Deus estava lá no trono, longe de mim, né? Tipo, julgando as pessoas e tudo. Depois que eu entendi que Deus está dentro de mim,
que eu sou uma conexão com ele, sou uma extensão, aí a minha vida começou a mudar mesmo. Então, na mentoria, eu falo muito sobre a conexão espiritual. Muito mais importante do que a religião, do que você ser religiosa, é você ser espiritualizada. É você ter um contato íntimo com Deus todos os dias. E quando você tem esse contato íntimo com Deus, você não fica mais sozinha. É impossível você, estando em sintonia, em ressonância com a fonte criadora, com Deus em você, você se sentir sozinho. Então precisa sim fazer uma cura a nível mental, sobre as suas crenças, o que você acredita, o que você não acredita, sobre nível emocional, sobre o que você sente, sobre a demanda emocional que está sendo, né, sustentada ao longo da sua vida, e a nível espiritual. Isso é o que eu acredito, que é o que eu ensino para as minhas mentoradas e que é o que funciona. Tá? Porque se não for assim, a gente fica manca, nós ficamos mancas, e eu acredito muito nisso. Então, perceberam os pilares? Então, o que acaba elevando esse medo de ficar sozinha? Experiências traumáticas passadas, feridas de abandono, feridas da rejeição que precisam ser tratadas. 2, crenças que você tem sobre preciso de um homem para estar comigo, né? Crenças sociais, paradigma do que você pensa sobre a postura da mulher na relação. 3, a questão da dependência emocional, falta de amor próprio, falta de autoconhecimento. E 4, a desconexão espiritual, quando você acredita que está separado de Deus, que você está separado, que o universo é uma coisa separada e você está sozinha no mundo. Precisa entender que são esses 4 pilares que sustentam esse medo de ficar sozinho. Além disso, como a relação abusiva, com o passar do tempo, como eu expliquei no início da live sobre a história da Rebeca, com o passar do tempo, o narcisista ele começa a fazer o quê? Todo um ciclo de desvalorização. Essa desvalorização ela é muito sutil. Ele vai incutindo em você diariamente que você é feia, que você não dá conta sozinha, de que sem ele você não vai conseguir. E devagarzinho isso vai sendo feito, isso vai sendo gerado uma manipulação, e isso gera em você o que a gente chama de dissonância cognitiva. O que é isso? Dissonância cognitiva é um estado de confusão mental que te leva à insegurança. É quando, no ciclo de abuso, que é o ciclo do morde e assopra, ele te maltrata e depois ele te agrada, você fica em dúvida das suas percepções, você fica em dúvida do seu próprio discernimento, você começa a ver que a realidade, você começa a ter distorção da realidade, porque você entra e acredita no que ele está te falando. E tudo isso faz com que você pense e lembre de quem ele era no início da relação. Você fala assim, nossa, mas ele era tão legal, ele era um homem tão maravilhoso. Será que ele não vai mudar? Eu tô esperando esse homem mudar. E você fica nesse compasso de espera. E você fica e coloca a tua vida num modo de compasso de espera. E isso tudo faz com que você vá ficando mais ainda nesse ciclo, nutrindo mais ainda esse medo de ficar sozinha, tá? Então, tudo isso associado aos pensamentos que vão sendo construídos de que você não tem valor, de que você não é digna, de que você não merece um relacionamento saudável, de que você é culpada pelo relacionamento dar errado. Tudo isso vai gerando em você uma insegurança. E essa insegurança vai fazendo com que você fique cada vez mais e mais presa nessa relação, tá bom? Então, tudo isso leva a um ciclo de baixo merecimento e de desconstrução da sua identidade. Quando você para se olhar, você fala, meu Deus, eu não sou mais a mesma mulher. Eu não sou mais aquela mulher do começo da relação. A Jussiara, amo ficar sozinha, estou sozinha há 2 anos e meio. Que bom, Jussiara, que você ama ficar sozinha, porque esse é o primeiro passo para você ter um relacionamento saudável. É um relacionamento consigo mesmo. Então, vocês entenderam que esse ciclo de desconstrução de identidade vai fazendo com que você aceite permanecer nessa relação, certo? Então, agora eu quero que vocês pensem e reflitam aqui comigo.
Por que que você não quer ficar sozinha? Qual é o motivo? Por que que você odeia a sua própria companhia? Por que que você sente tanto medo de ficar sozinho? Outra pergunta, o quanto que o seu parceiro contribuiu de forma efetiva com você? Quando você está nesse relacionamento, você se sente como? Mais feliz, mais triste? Esse relacionamento, ele é uma leveza na tua vida? Ele expande a tua vida? Tudo que acontece nesse relacionamento faz com que você se sinta quem você é, sem perder sua identidade? Você sente que não precisa usar máscaras com seu parceiro? Faz essas perguntas, porque essas perguntas, elas vão demonstrar se você está ou não vivendo uma relação abusiva. Você vai ver que mesmo estando no relacionamento, você já está sozinha. Quantas vezes, gente, você tá no relacionamento e você tá sozinho? Isso que é mais engraçado, o mais louco é que das mulheres que eu atendo, elas têm medo de ficar sozinha, mas elas não entendem que elas já estão sozinhas. Sabe a tal da mulher de marido, como que é? Não. Viúva de marido vivo? Já ouviram essa expressão? É, viúva de marido vivo. Você quer fazer alguma coisa com ele, ele não quer. Mas você precisa acompanhar ele nas coisas dele. Mas quando é a sua vez, ele não quer. Então, a viúva de marido vivo, tá? Então, você já é uma pessoa sozinha, você já dá conta, você já faz tudo sozinha. Só que a tua mente faz com que você acredite que você não vai dar conta sozinho. É muito louco, né? Isso. A Jussiara falou que passou por tudo isso durante 7 anos. E a minha pergunta para você agora, Jussiara, você está se preparando para ter um novo relacionamento? Quais são as suas percepções hoje? Você tem medo de se relacionar, né? Tudo isso você precisa identificar, porque são 2 anos, né? 2 anos e pouco. Então, nesses 2 anos e meio que você ficou sozinha, você conseguiu se curar? Você conseguiu trabalhar essas questões em você? Se você estiver aqui, fala aqui com a gente. A Ana Maria, boa tarde. Então, percebe que ter a compreensão de como funciona tudo isso é muito importante, porque a gente tende a buscar no outro aquilo que a gente não se dá. A gente tende a buscar nas relações aquilo que a gente não se oferece. Então, para você viver uma relação saudável, para você viver uma relação gostosa, de parceria, de cumplicidade, faz por você aquilo que você quer fazer, que dá para você, aquilo que você merece. Porque é aquilo que eu sempre tô falando aqui nas lives, né? Quando você enche o seu potinho, vamos colocar assim que um relacionamento tem o potinho da sua individualidade, o potinho da individualidade dele e o potinho do casal, certo? Se você tá com o seu potinho vazio, esperando que ele encha o seu potinho, o potinho dele vai ficar vazio. Agora imagina, e aí o potinho do casal fica vazio, porque ninguém tem para entregar pro casal. Agora pensa só comigo, se você enche o seu pote, se você se transborda em você mesma, se você é conectada, se você faz suas coisas, se você tem objetivos e tudo, se você tá se nutrindo, e ele a mesma coisa, você não interfere na individualidade dele. Se ele gosta de jogar uma bolinha, deixa ele ir. Se ele gosta de falar com um amigo, de dançar, deixa esse homem fazer o que ele é. Deixa ele expressar a identidade dele no mundo, sem você querer mandar ou controlar ele. E vice-versa. Quando os dois estão na sua plenitude, transbordando o seu próprio potinho, o potinho do casal começa a se encher. Então, relacionamento é 1 mais 1 não é igual a 2, é 1 mais 1 igual a 3, que é o casamento. Você, como se fosse um triângulo, tá? Uma pontinha do triângulo é sobre a sua identidade, o que você gosta de fazer, quem é você, seus estudos, seu trabalho, sua forma de expressão no mundo. A mesma coisa é ele, a parte da identidade dele. E aí os dois, respeitando o espaço de cada um na sua própria individualidade, tem condições de nutrir o casal.
Não faz sentido isso? Porque quando é uma relação abusiva, existe o controle. Ah, você não pode usar essa roupa, não, você não pode ver seus amigos, você não pode sair com seus amigos, você não pode jogar bola. E aí, isso acaba se perdendo, essa identidade. Então, essa identidade individual, ela é muito importante de ser preservada para uma relação dar certo, para uma relação evoluir, tá bom? Então, isso é muito, muito, muito importante. Quando você se conhece, você tá nutrindo. Mas, basicamente, para resumir, o que é o medo? O que é o medo? Porque existe como não sentir medo nessa vida, gente? Vocês acham que é impossível ou é possível eliminar o medo de vez da nossa vida? Olha, se vocês souberem como eliminar o medo de vez da vida, me avisa, porque eu quero essa fórmula, porque eu vou ficar milionária. Se vocês souberem de vez nunca mais sentir medo, me avisa, porque aí eu vou ficar milionária. Na verdade, desde que quando nós somos humanos, o medo é uma emoção primária. Ele sempre vai estar com a gente. Toda vez que você for desafiada a uma coisa nova, toda vez que você for chamado para ir para um lugar desconhecido, e eu não estou falando de lugar especificamente, mas uma condição desconhecida, toda vez que você for chamada para isso, você vai sentir medo, porque você vai sair da sua zona de conforto. Toda vez que a gente sai da nossa zona de conforto, a gente sente medo. Eu não estou falando disso. O medo, ele é uma emoção natural de resposta. Então, toda vez que a gente é chamado para fazer algo diferente, nós vamos sentir medo, ok? Isso é normal, natural. O que eu estou falando aqui é do medo que é nutrido por conta das suas emoções, das suas crenças, e que isso é nutrido por conta de uma relação abusiva. Aí isso já não é um medo, instintivo, tá? Primário, já é um medo que já remonta ao límbico, que é o comportamento, as emoções, né? Aquilo que você vai sentindo nas suas relações. E aí você sente e nutre o medo de ficar sozinha. Então, isso é muito importante que você entenda a diferença entre tô vendo um leão e preciso fugir, do medo de ficar sozinha, que é um medo que a tua mente criou. A sua mente criou esse medo para não deixar você experimentar uma coisa nova. Porque realmente fazer algo diferente é desconfortável. E isso gera um terror pra gente. Mas você precisa entender que isso não é algo natural, tá? Você precisa enfrentar. Se você quer uma vida de sucesso, você vai ter que se acostumar um pouco com esse desconforto. Um pouco não, bastante com esse desconforto. Por exemplo, para mim não é gostoso. Quando eu começo a fazer uma live, não é uma coisa gostosa. Eu sinto medo também. Eu também sinto um desconforto por estar aqui. Mas eu venho. Por quê? Porque eu sei que eu vou ajudar vocês. Então eu supero o meu medo e estou aqui. Isso me ajuda a crescer, isso me ajuda a expandir minha voz, isso ajuda a elevar a minha mensagem para o mundo. Agora, quando você fica com medo que a sua mente está criando, olha, não faz isso, porque aí vai acontecer isso, porque aí eles vão falar de você, porque aí é perigoso. Olha só, se você deixar esse homem, você nunca mais vai ter um novo relacionamento. São medos que são criações da sua mente. Aí, isso você precisa identificar para poder romper, para poder conseguir sair de uma relação abusiva. E você vai precisar sair com medo mesmo. Não vai ter como. Não vai ter como. Você vai ter que atravessar o medo. Tem um livro, que é um livro do Joe Vitale, acho que chama Consciente Milionário, o nome do livro, se eu não estou enganada, porque eu já li tantos livros dele, mas eu acho que é esse, Consciente Milionário. E aí ele faz uma analogia, ele conta uma história. Então imagina que você tá tendo um combate, né? Um exército tá ali, na verdade eles estão ali no front, esperando para derrotar o inimigo. Só que na frente desses soldados tem uma neblina, uma névoa, e ninguém enxerga nada. Ninguém consegue ver um palmo na frente do nariz, mas eles estão ali, né, já na defensiva, na posição de ataque, tá todo mundo ali aguardando,
Só que ninguém se movimenta, fica todo mundo ali com medo de se movimentar, porque pode ser, né, o inimigo pode estar logo ali. Aí o que acontece? Um dos soldados tá ali observando tudo, de repente uma fadinha bate assim no ombro dele e faz assim para ele, vem, chama ele. E aí ele fica curioso, ele fica instigado e ele vai atrás da fadinha. E a fadinha faz o quê? Ela contorna o regimento, ela passa atrás do regimento, pela lateral e leva ele para além da neblina. Quando ele chega para além ali da neblina, ele vê que não tem ninguém ali, não existe nada. Não tinha ninguém, não existia inimigo. Mas aquela neblina que ele fala que é o medo, né? Ele acaba nos impedindo de ver o nosso horizonte, acaba impedindo da gente ver, de ter a visão mais clara da onde a gente quer chegar. Então o medo, ele faz isso, ele faz com que você acredite que você não vai conseguir superar, sair dessa relação abusiva, que não existe nada melhor para você. E só quem já superou uma relação abusiva vai entender na prática o que eu tô falando. Quem já saiu de uma relação abusiva e hoje vive sozinha, ou já tá num relacionamento saudável, ou consegue viver feliz, vai entender o que eu tô falando. Que quando você tá lá na relação abusiva, tudo é muito assustador. Você fica paralisada, o medo ele te paralisa. É verdade ou não é, gente, o que eu tô falando? Quem já passou por isso, sente assim? O medo ele é assustador, você não consegue avançar. Mas com os ingredientes certos, com autoconhecimento, com regulação emocional, com autoconhecimento, com terapia, com a hipnose, tudo isso vai meio que dispersando essa neblina. Você vai se fortalecendo, você vai abrindo caminho para você sair dessa relação. Então, por isso que compreender as raízes inconscientes desse medo, entender o que se passa na sua vida, como que você está identificando esse medo, se é uma autossabotagem, se é um medo patológico ou se é uma reação natural, simplesmente você consegue avançar. Já peguei também mulheres que chegaram para mim, mulheres que estavam assim, Carol, eu quero sair, mas eu tô sentindo medo. Aí eu vou fazer uma anamnese, vou fazer uma investigação. Eu falo, mas é um medo que eu percebo que é natural. Eu falo para elas, então cria uma visão de futuro, cria uma rota, pavimenta a sua vida. Sabe o que é pavimentar a vida? É você construir uma rota. O que você quer? Qual é a visão? O que você espera fazer? O medo, ele vem porque vem do desconhecido. A gente tem medo do desconhecido. Quando você dá essa visão de futuro para si mesma, você começa a dissolver esse medo. E tudo vai ficando muito mais leve, muito mais claro, muito melhor. Então, entendendo tudo isso, compreendendo a dinâmica, como funciona a mente feminina, principalmente a mente feminina, eu criei a mentoria Checkmate. O que é a mentoria Checkmate? É uma mentoria que ajuda tanto mulheres que estão em relações abusivas, quanto aquelas que saíram de relações abusivas a se libertarem emocionalmente, né, terem independência emocional e se prepararem para um relacionamento saudável. Porque a gente precisa ter essa clareza, gente. Se você não fizer esse trabalho, você não vai se relacionar bem de novo. Se você não fizer esse trabalho de resgate interior, de desenvolvimento pessoal, você não vai se relacionar bem. Então, a mentoria Checkmate é um programa de acompanhamento de 8 semanas, onde a gente trabalha em 3 pilares principais, que é anamnese, diagnose, descobrir quais são as crenças que estão operando, se o medo é patológico, o que está te impedindo de avançar. Vai para a segunda fase, que é a fase de limpeza, com a hipnose, com a hipnoterapia. A gente faz a limpeza e não só com essa técnica, a gente usa outras. Limpeza de crenças emocionais, limpezas, né, dessas emoções que estão te impedindo e te preservando nesse lugar e fazendo com que você repita padrões. E a terceira fase da mentoria é a
pavimentação, é a reprogramação, é a visão de futuro que você precisa fazer, traçar, para você poder tanto se relacionar de forma saudável, como ficar bem sozinha. Porque você só vai encontrar um relacionamento saudável o dia que você amar a sua própria companhia. Você só vai estar pronta para um relacionamento saudável quando você for sua melhor companhia. Quando você estiver feliz com você mesma. Quando você encher o seu potinho. Então, se você se interessou de saber mais pela mentoria, se você quer saber como funciona o meu trabalho em detalhes, eu vou dar como que fala? Um bônus para quem estiver aqui na live. Eu vou dar um bônus de desconto. Daí você manda lá no direct, Carol, eu assisti sua live e a gente marca para conversar, para bater um papo, para ver se eu consigo te ajudar, tá bom? Fora isso, vocês querem trazer mais alguma experiência? Vocês têm alguma coisa para trazer para mim? Fez sentido isso que eu falei para vocês? Que é muito mais complexo do que a gente imagina, mas que é possível sim você se libertar, você sair dessa postura, né, de medo de sair dessa relação. Fez sentido? Se vocês tiverem alguma dúvida, enquanto eu tomo água, eu espero que... Vamos ver se alguém tem mais alguma dúvida. Essa live está só aqui no Instagram. Essa semana, como eu tô viajando, eu não fiz a live no YouTube, mas eu vou colocar esse vídeo lá depois. Se você não segue meu canal do YouTube, vai lá no link da bio. Vai lá no link da bio, acessa meu canal. Porque lá no YouTube tem vídeos muito mais longos, mais profundos para você escutar. Aqui no Instagram tem que ser muito rápido, né? E nem sempre a gente consegue trazer conteúdo mais aprofundado. Então lá no link do YouTube vai estar. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Se fez sentido para você, coloca aqui um coração, coloca aqui, né, uma mensagem para mim, para eu saber que fez sentido para você, para a gente engajar aqui nesse perfil. Mônica, toda semana eu tô fazendo lives, tá? Essa semana foi na terça-feira, mas na semana que vem nós já estaremos com as lives às quartas-feiras, na hora do almoço, 12:30. Hoje eu entrei 1h, mas a live é sempre 12:30 nas quartas. Venha participar das lives, vai te ajudar bastante nessa fase aí de rompimento do seu relacionamento. Cris, muito bom ter você aqui. E é isso, gente. Um grande beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Jussiara. Tchau, tchau.